Solange de Natal. Oi, Cláudia. Igor Iglesias, Sete Lagoas, Minas. Helene de Salvador. Vitória de Petrolina. Cláudia de Brasília. Isabel de João Pessoa, Paraíba. Mel Arco Verde, Pernambuco. Estefânio de Salvador. Todos bem-vindos, todas bem-vindas. André de Ilhéus. Um oi de Natal da Flavinha. Livânia de Teresópolis, Rio de Janeiro. Beleza, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar com vocês. Isso me anima, sabia? Anima minhas noites, conversar com vocês, trocar experiência, bater um papo, conversar um pouco sobre essas coisas que para mim são tão importantes, tá certo? Isso me dá muita alegria, ok? Então, bem-vindos à sala da minha casa e vamos conversar hoje sobre modelagem, tá bom? Turma, há pouco tempo eu tive contato com uma biografia do John Lennon, chamada John Lennon, A Vida, tá? E me chamou a atenção uma fala que era o seguinte: tanto imitei Elvis Presley que me tornei John Lennon. O que vocês acham desta frase? Eu tanto imitei Elvis Presley que me tornei John Lennon. Gostaria de ouvir um pouco a percepção de vocês a respeito desta frase. Numa biografia recente do John Lennon. John Lennon, A Vida, do Philip Norman. O que é que vocês acham de alguém que revela que passou muito tempo imitando uma outra pessoa? Ele disse que imitava a maneira de cantar, imitava o jeito da pegada da guitarra, imitava a maneira de se colocar no palco. Ah, tá. Modelagem. Tanto imitei uma pessoa que tornei-me outra. Meio contraditória, nossa, quando busquei essa... Ok. Como uma espécie de mentoria, ok. Pode ter tentado, mas eram completamente diferentes. Perfeito. De fã acabou modelando, criando o seu próprio estilo. Contraditório, Cláudia. Legal. Então, vamos pegar essa fala para poder desenvolver um pouquinho o princípio da modelagem para o pensamento da programação neurolinguística, tá? Então, eu vou me utilizar daquela mesma ideia que eu trouxe para vocês como uma forma da gente conversar aqui no Periscope, que é eu procurar desenvolver um raciocínio e depois de alguns blocos de fala, eu vou coletando de vocês perguntas e podendo conversar um pouquinho, tá bom? Para poder desenvolver o pensamento. Isso. Então, a ideia é a seguinte. Em muitos momentos, pessoas precisam de uma mentoria. O que seria essa mentoria? Eu encontro num outro ser uma excelência em alguns aspectos que fazem com que eu procure nesta pessoa elementos essenciais da excelência naquele aspecto. É o que nós chamamos de padrões de excelência. Identifico os padrões de excelência e reproduzo os padrões. Dessa forma, eu quebro um pouco alguns automatismos e estruturas rígidas da minha maneira de ser. Dessa maneira, a princípio, imitando comportamentos, absorvendo capacidades de uma outra pessoa que eu considero excelente, eu vou começando a desenvolver a minha excelência. Não é à toa que nós procuramos, quando queremos desenvolver uma habilidade, nós vamos procurar exatamente pessoas que já têm essa habilidade. É ou não é? Se você quer se tornar uma pessoa que fale melhor em público, você procura a excelência de um professor, de um mestre, de um mentor que tenha muita habilidade no falar em público. Sim, Vitor, Tony Robbins é um grande escritor, profissional, palestrante na área de programação neurolinguística, e ele fala muito sobre os princípios da modelagem, bem como o Robert Dilts. Tá? O Dilts chega ao ponto de procurar modelar, inclusive, as pessoas que têm saúde muito boa.
pessoas que conseguem se recuperar, não é, de doenças. O que será que elas têm? Que tipo de capacidade é essa que elas têm e que tem alguma coisa para nos ensinar? Então, a ideia da modelagem dentro da programação neurolinguística é: você identifica os padrões para poder absorver esses comportamentos, mas não perde a própria identidade. Então, modelagem não é clonagem. Modelagem não é perder a própria individualidade, tornando-se o arremedo de uma outra pessoa, tornando-se um fake, não é? Uma espécie de clone de outra pessoa. E isso é muito importante dentro da nossa distinção do que é modelagem. Então a programação neurolinguística não advoga uma ideia de que para você conseguir excelência você precisa se tornar o outro. Mas você pode identificar estes padrões para saber como reproduzi-los na sua vida, sendo quem você é. Faz sentido, gente? Estamos pegando essa ideia porque essa distinção ela é de suma importância. A modelagem faz aprimoramento das habilidades sem eliminar a singularidade. Ok, é uma ideia que tem a ver com Flavinha, beleza, tá? Faz sentido, beleza? Então, talvez a frase que eu trouxe para vocês do John Lennon, que se encontra nessa biografia, tem muito a ver com isso, né? Eu tanto imitei Elvis Presley, ou eu tanto incorporei, exercitei, absorvi formas de ser do Elvis Presley, que eu me tornei John Lennon. Então, eu consegui aprimorar essas habilidades, capacidades, talentos, competências, comportamentos e colocar o meu jeito. Porque quem ouve um e quem ouve o outro sabe que são talentos indiscutíveis e artistas absolutamente singulares, personalidades que não são as mesmas. Então, gêmeas, modelar é dar forma. Observe. Vamos pegar a palavra modelo. Tá. Se nós pegarmos a palavra modelo, nós podemos ter algumas linhas de entendimento dessa palavra. A primeira, por exemplo, é a de que o modelo pode ser uma representação de algo. Então, ó, isso aqui é o modelo de um triciclo. Beleza? É um modelo de um triciclo antigo. Ele representa algo num tamanho menor que não é a coisa em si, a coisa original. Uma outra possibilidade, um modelo é algo a ser copiado, a ser imitado, a ser entendido dentro da sua forma para que aquilo possa ser reproduzido. Não é à toa que nós, quando vemos um modelo ou uma modelo, sob o ponto de vista da moda, estamos tratando aí de quê? De pessoas que querem mostrar algo que será reproduzido, seja na forma de se vestir, seja no corpo, não é? E, portanto, se elegem modelos que vão ditar maneiras que se entendem são maneiras interessantes para algum tipo de realidade. Uma modelo, ela quer parecer aquele conjunto de atributos que, se forem repetidos, trarão o mesmo sucesso. Essa é uma ideia. Então, alguém pode perguntar, Cal, e você já tem consciência de quem foram os seus modelos, de quem foram os seus mentores? Eu posso dizer que tive vários modelos ou mentores, em coisas diferentes. Porque existem para a PNL princípios de modelagem que não são exatamente retirar-se de uma única pessoa todos os atributos dela. Mas você pode imaginar que, dentro de uma perspectiva, você pode ter vários modelos. Tá? Então vamos imaginar. Qual o maior modelo para mudança do mindset? Deixa eu colocar para você uma possibilidade. O Djalma Margulo,
Vocês já viram transmissões dele comigo. O Djalma, para mim, é um modelo de foco nos estudos e de grande disciplina no escrever, na atitude de escrever. Ok? Hobby como artista, não conheço. O que acontece com o Djalma? Eu aprendo com ele uma determinação. O Djalma é uma pessoa que já escreveu mais de 20 livros. Se não me engano, são 23 livros publicados. Então, quando eu converso com ele, eu pergunto a respeito dessa sua capacidade incrível de focar e dizer: vou colocar no papel esse tipo de pensamento. Vou escrever essa coisa que eu estou querendo e vou organizar isso de uma maneira inteligível, de uma maneira bem estruturada, para fazer com que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas. Tá? Então, vão existir muitos modelos para nós em aspectos diferentes. Lógico que é possível eleger uma pessoa para que a gente possa copiar essa competência e que, acredito, é uma maneira de você desafiar a sua estrutura rígida. Tá? Então, sim, é possível, por exemplo, você captar coisas de alguém para reproduzir em outro contexto. E quem nos fala muito bem a respeito disso é o Robert Dilts. O Dilts, que escreveu Crenças, tá, para a Saúde e Bem-Estar. Aqui esse é um livro onde ele fala sobre modelagem de competências de pessoas no sentido de curar-se. Inclusive, através das estratégias de competência para curar-se, ele ajudou sua mãe a curar-se de um câncer. Mais tarde esse câncer tem uma recidiva, mas no momento em que eles trabalharam, foi notável o processo de desenvolvimento de maior saúde, de maior bem-estar. É muito interessante a perspectiva que o Robert Dilts traz em outra série de livros que ele chama de Estratégias da Genialidade. São livros, 3 volumes, nos quais ele explora pessoas fantásticas que são consideradas gênios. Tá? Então ele explora a genialidade de Freud, como que o Freud conseguiu criar e construir ideias a respeito do inconsciente e trazer para o ser humano uma perspectiva de análise de todas essas questões da psique humana. Ele pesquisa Mozart, ele pesquisa Freud, como falei, ele pesquisa Nikola Tesla, o grande físico, ele se debruça sobre a vida de Walt Disney. E uma coisa interessante, além de pessoas que existiram, né, que a gente pode reconhecer como pessoas que passaram pelo mundo, ele também, sim, Da Vinci, exatamente, ele pesquisou Mozart, Da Vinci, ele pesquisou o Sherlock Holmes. Olha que coisa engraçada. Não estamos falando de um trabalho de modelagem do Arthur Conan Doyle, o criador, o escritor, autor, né, e que criou o personagem Sherlock Holmes. Ele faz uma modelagem de um personagem, de alguém que não surgiu no mundo de carne e osso, mas que tinha uma habilidade genial sob o ponto de vista da competência em elucidar crimes. Né? Essa capacidade incrível de racionalizar para poder fazer com que alguém chegasse, juntando pedacinhos, criasse um processo dedutivo capaz de solucionar crimes. Então, nos livros Estratégias da Genialidade, nós vamos perceber aspectos muito interessantes a respeito desses gênios, imaginando-os como modelos que podem nos ajudar. Detalhe, nós podemos encontrar numa pessoa que foi genial numa área e podemos pegar essa competência e jogar em outra. Um exemplo disso é o que o Robert Dilts fez com o Disney. Né? Então, ele pesquisou a genialidade criativa de Walt Disney e imaginou como nós podemos pegar essa genialidade e aplicar em outras áreas da nossa vida. Se você for um empresário,
Você pode usar a genialidade de Disney, sob o ponto de vista da criatividade, para resolver problemas da sua empresa, para ter sacadas que possam levar você a ter mais resultados. Então, a genialidade de um modelo pode ser construída, ou melhor, pode ser modelada, sob o ponto de vista de percebermos as estruturas que compõem essa genialidade nessa competência para ser aplicada em outra área, e não na área em que ele estava. E outro ponto interessante, a modelagem não se dá sobre seres que podemos dizer que são perfeitos. Ok? Por exemplo, quando o Robert Dilts estuda Albert Einstein, é muito interessante que ele está estudando a genialidade de Einstein sob o ponto de vista da sua competência em raciocinar, sob o ponto de vista da matemática, da física, mas não se modelaria, por exemplo, Albert Einstein no sentido das suas relações com pessoas próximas. Nesse aspecto, os biógrafos do Einstein costumam dizer que ele era péssimo. Não seria um modelo de marido, não seria um modelo de pai e, às vezes, quem sabe, não seria um modelo de amigo. Seria muito difícil o Einstein ensinar ou servir como modelo para competências relacionais, ok? Porque nesta área ele não era bom. Tá joia? Mas vamos ouvir um pouquinho de vocês. Falei aqui por uns 10, 15 minutos e agora eu queria ouvir um pouco as participações de vocês, olhar as participações de vocês. Patos, o Paulo Henrique de Patos, olá. Campina Grande representada, muito bem. Alguma colocação, alguma pergunta para a gente discutir? Não, ainda não li a biografia do Sinatra. Não li. Conheço alguma coisa da história dele, mas não li. A Lei de Recife. Sejam bem-vindos todos. Fez live sobre ela? Não. A gente fez algumas coisas a respeito de mitologia, psicologia, mas não especificamente sobre o ego. É um bom tema. Nada é totalmente original. Olha só, gêmeas, vocês trouxeram uma coisa interessante. Nada é totalmente original. Mentores para mim. Foi citado aqui o Anthony Robbins. Ele foi um grande mentor para mim. Pelos livros dele eu tive grandes estalos que me deram uma bookshelf tour. Vou fazer isso um dia então. É que ela tá muito bagunçada, tá? Eu me prometi fazer uma arrumação de início de ano, mas eu não fiz. Então ela tá muito bagunçada. Antes ela estava toda organizada. Os livros de PNL, os livros de psicologia, os livros de filosofia. Hoje tá total assim bagunça. Se bem que eu gosto muito do caos. O caos me ajuda muito. Minha profissão. Eu sou formado em arquitetura. Tá? Olha, mesma família, mascarinha. Eu sou formado em arquitetura e larguei a profissão de arquiteto de casas e prédios para ser arquiteto de gente. Tá? Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano em empresas, dou cursos, sou um dos sócios no Instituto Procer, que ajuda pessoas e empresas. Cal, você me inspira. Que bom, que bom. Boa noite, seja bem-vinda. Caos, mascarinhas, legal. Você não vê mentores na sua área, Vitor? Olha, às vezes, engraçado, né? Às vezes você pode criar mentores aos pedaços. Como assim? Vamos imaginar que dentro da sua área, que é a contabilidade, você eleja algumas... você me viu no congresso em Natal, né? Legal, que bom. Já faz um tempo, a última vez que eu fui lá. Então, você, por exemplo, pode perceber que para o seu trabalho acontecer, é muito importante ter ética. E aí você procura um mentor em ética.
Para o seu trabalho acontecer, você precisa de muita seriedade profissional. Então você vai procurar um mentor em seriedade profissional. Para o seu trabalho acontecer de uma maneira bacana, você precisa de determinação. Você vai procurar um mentor de determinação. Então, às vezes, a gente não consegue um mentor no todo, no geral, e vai fazer aos pedacinhos. Olha, eu subi uma pergunta, eu não vi quem foi que escreveu a respeito do meu pai, né? Engraçado, muitas pessoas não se dão conta que a modelagem já é uma experiência natural da vida do ser humano. Nós todos... Foi Vitória. Legal, Vivi. Nós todos, seres humanos, aprendemos através de modelagem. É o princípio mais natural e básico de aprendermos coisas com pessoas. É modelar pessoas. Pais modelam, ou melhor, pais são modelos para os seus filhos. Né? Desde muito cedo, as crianças observam os comportamentos dos seus pais e vão modelando. Isso é uma perspectiva de aprendizado num nível muito sutil, ok? E aí a gente vai notando que já faz parte da nossa própria natureza gostarmos de eleger modelos, ok? Então é muito interessante essa possibilidade. E nem sempre os modelos são pessoas muito próximas de nós. Às vezes, turma, a gente não tem condição de ter um contato mais próximo com os nossos modelos. E aí vamos procurar livros, vamos procurar filmes, vídeos. Um exemplo, o Robert Dilts não teve contato real, físico, com as pessoas que ele modelou. Ele modelou Mozart, Leonardo da Vinci. Ele modelou pessoas que já tinham morrido. Inclusive, ele modelou o Arthur, a criação do Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, que era um personagem. Evangelho de Cristo. Eu não conheço, Vitor. Não conheço. Bia, nós podemos escolher se queremos... sim. Nós podemos, inclusive, não modelar os nossos pais em alguns aspectos. E vamos perceber que às vezes nós fugimos das modelagens que são modelagens negativas, que naturalmente nós vamos importando de algumas pessoas que são valiosas para nós, que fazem parte da nossa vida, e nós vamos absorvendo aspectos delas e de repente nós nos vemos agindo conforme a ação dessas pessoas, decidindo conforme as decisões dessas pessoas. O autor de alguns livros que eu falei aqui, né? Sobretudo a Estratégia da Genialidade, que é do Robert Dilts, o mesmo autor deste livro aqui. Procurem Estratégia da Genialidade, do Robert Dilts, que é justamente uma coleção de 3 livros nos quais ele faz modelagem desses personagens que eu disse para vocês, personagens da história. Tá certo? Observem como é interessante, eu não sei se vocês têm a mesma curiosidade que eu, mas quando eu quero captar de algumas pessoas as suas competências, eu começo a comprar biografias. Eu selecionei aqui algumas, só para mostrar a vocês, algumas das que eu tenho aqui na estante. Então, eu acredito que a forma como Carl Gustav Jung entende a psique humana é fantástica. E eu gosto da biografia dele. Essa aqui é uma delas, eu tenho 2 biografias dele. Essa não é a mais completa. Eu acho fantástica a maneira como Steve Jobs pensava. Eu não modelaria a maneira dele se relacionar com as pessoas, mas eu acredito que é profundamente modelável o empreendedorismo, o princípio de tirar do zero determinadas coisas, construir formas elegantes, né? Eu acho que as formas do Jobs são elegantes. Meu material é Apple, eu gosto das coisas da Apple, eu acho que exatamente esse princípio de realização é algo incrível, e quando nós elegemos algum modelo, nós não significa que nós estamos elegendo tudo o que esta pessoa fez e viveu, mas nós pegamos aquilo que é padrão de excelência, os elementos estruturais necessários, ok? Olha só, eu gosto de escrever, não é à toa que eu tenho a biografia de Saramago e a biografia de Victor Hugo, grandes
escritores. Maria Callas, a grande cantora, uma pessoa que teve uma vida incrível, uma mulher além do seu tempo. Disney, fantástico. É bom ter uma biografia de Disney na sua estante. Sugiro que você compre urgente uma biografia do Disney, ok? A autobiografia de um yogi, tá? Paramahansa Yogananda, aspectos a respeito da conquista da paz interior, independente do que acontece no mundo externo. Einstein. Depois me lembrem de contar uma história sobre esse livro, a biografia de Einstein, que eu acho que mostra um pouco algo interessante sobre uma autodescoberta que eu fiz, ok? Emerson Fittipaldi. Gente, essa biografia traz alguns aspectos que eu nunca podia imaginar da vida de Fittipaldi, que me deram grandes lições de determinação e de busca de resultados. Cantando para Não Enlouquecer, uma biografia fantástica da Elza Soares e que eu gosto de citar em meus cursos sob o ponto de vista de um modelo de autoestima. Tá? O momento em que o José Louzeiro conta a respeito da ida da Elza Soares, ainda muito jovem, ela devia estar com seus 14 ou 15 anos, já era mãe, o seu filho estava doente, isso nos anos de 1940, e ela desceu o Morro Carioca com uma roupa esquisita, porque ela era muito magra, pequena, 15 anos de idade, magrinha, passando necessidade, aflita porque precisava comprar remédios para o filho que estava doente. E ela desce o morro para poder fazer um teste na Rádio Nacional. Ela tinha se candidatado, não é, a fazer parte de um concurso. Depois eu falo sobre o Disney. Vou falar assim, lembrem, por favor. E aí ela vai lá, né? A roupa foi emprestada da mãe, sapatos que não eram dela, maiores do que os seus pés, 2 Marias Chiquinhas, enfim, esquisitíssima. E aí quando ela chega lá, as outras competidoras, todas bem arrumadas, filhas de famílias, não é, um pouco mais bem situadas socialmente, elas todas arrumadas. E lembrem, não era televisão, o concurso era na rádio, mas havia auditório, tá? E quem ia, né, produzir o evento, quem estava à frente da orquestra, quem seria um dos jurados? O grande Ari Barroso, um ícone da música daquela época, uma das maiores personalidades do ponto de vista da cultura em nosso país. E aí, na hora dela começar, as pessoas chamam o seu nome, se não me engano, Elza Soares da Conceição, alguma coisa assim, e ela entra. E quando ela entra para cantar, caramba, as pessoas olham para ela e começam a rir. Era uma plateia, as pessoas começam a rir dela por causa da forma como ela estava vestida. E aí, de repente, Ari Barroso diz: minha filha, o que é que você veio fazer aqui? E ela disse: eu vim cantar, seu Ari. E as pessoas dão mais risada dela. E aí ele olha para ela e diz: quem disse que você canta, menina? E ela diz: eu estou dizendo que eu canto. E as pessoas gargalham. E aí ele olha para ela e fala algo que é muito forte. Toda vez que eu penso nessa situação, isso me toca profundamente. Ele olha para ela e diz: minha filha, de que planeta você veio? Como se fosse um golpe de misericórdia, como se fosse uma espetada aguda na autoestima daquela menina pobre que estava ali. Ela olha para ele e diz: eu vim do planeta Fome, seu Ari, do mesmo planeta de onde o senhor veio, que também tivera uma infância pobre, dificuldades muito grandes quando era pequeno, quando era criança. E aí quando ele vê aquela menina que teve a coragem de dar uma resposta como aquela em público para o maior nome da música brasileira, ele se cala
e vai reger a orquestra para que ela possa se apresentar. Sim, confiança, determinação, exatamente. E aí ela começa a cantar. E na hora em que ela canta, meus amigos, com aquela voz afinadíssima, mas diferente, fora dos padrões, as mesmas vozes que antes gargalhavam, agora são vozes que gritam bravo. E essas vozes são acompanhadas de uma salva de palmas incrível. E todos batem palmas. E o próprio Ari Barroso, olhando para aquelas pessoas, diz para elas: meus amigos, eu e vocês que estão nos ouvindo no rádio, testemunhamos hoje o nascimento de uma grande estrela. E dá um abraço comovido nela. Quando eu li essa história aqui nesse livro, eu fiquei pensando, gente, como é importante a gente também ter modelos de determinação, de autoconfiança, para que nos lembrem, porque o modelo nos lembra de recursos que nós temos em nós. Isso é que é engraçado. Quando nós vemos alguém conseguir alguma coisa, isso parece que nos lembra de algo em nós. E a programação neurolinguística traz esse pensamento, que por detrás de cada ser humano há recursos que inclusive nós nem sabemos que possuímos. Todos nós temos infinitos recursos. E às vezes o outro nos lembra. Quando ele mostra esse recurso, nós nos lembramos que também os temos. Tá? E deixa eu ver, eu acho que eu já mostrei todos aqui. Sim, olha só este incrível livro que é O Mago, a biografia de Paulo Coelho, um dos escritores brasileiros vivos que mais venderam livros, né, no Brasil. E nesse livro eu extraí uma coisa interessante. Há um momento em que Paulo Coelho tem uma visão, né? Não sei até que ponto essas coisas são a expressão da mais pura verdade, né? Ele diz que tem uma visão, um encontro com um anjo e que este ser que aparece para ele lhe pergunta: você quer ter sucesso como escritor? E ele diz: sim, quero muito. E este ser diz para ele: então se prepare para tomar porrada. Se prepare para receber muita crítica, muita bombada. Se você quer ter sucesso, você vai receber muita pedrada. E isso é interessante, né? Sim, eu não vou avaliar a veracidade, eu estou apenas comentando algo que eu li no livro. E eu gosto de pensar que qualquer pessoa que tenha vontade de obter sucesso realmente vai levar pedrada. Vai levar pedrada, vai levar pancada de todos os lados, né? E é muito interessante notar o quanto que nós talvez precisemos acreditar que é meio que diretamente proporcional. Eu não consigo lembrar de alguma pessoa que fez sucesso, que teve algum sucesso e que não recebeu muita pancada de outras pessoas ou da própria vida. Não, eu não tenho leitura dinâmica. Eu já vi algumas pessoas que falam muito sobre a importância da leitura dinâmica. Eu já fiz curso de leitura dinâmica, mas a minha não é. A minha leitura não é. Sim, já li Sapos em Príncipes, é um livro básico da programação neurolinguística que é muito importante. Tá? Eu acho até que ele deve estar aqui na estante em algum lugar. É um livro que trata, né, de uma transcrição de seminários do Richard Bandler. Ok? Então é bacana, é bom, é um livro básico dentro da pesquisa da neurolinguística. Não se atiram pedras em árvore que não dá fruto. Por aí. Verdade. Verdade. Vamos lá. O que vocês querem conversar? Minhas dúvidas de quem tem pacto com o mal ficou 2 pés atrás. Pois é, né? Essas coisas são tão incríveis. Eu na verdade, eu gosto de pensar assim em
de todos os lugares você pode extrair alguma coisa importante. De todos. Foi você, né, Vivi, que perguntou? Eu não tenho leitura dinâmica. Inclusive, eu exercitei leitura dinâmica, mas eu não gosto de ler com leitura dinâmica. Eu até não sei se tenho aqui uma forma de mostrar para vocês um pouco do meu tipo de estudo. Eu risco muito os meus livros. Meus livros eu não empresto, tá? E eu risco, eu não sei aqui quais deles que estão mais riscados. Eu gostaria até de mostrar para vocês o quanto que eu risco, faço anotações nos cantinhos, grifo, faço desenhos para me lembrar de coisas. Então, eu acho que é o meu próprio modo de fazer. E aí, se alguém quisesse me modelar, né? Disse, eu quero modelar você, Cal. Qual o melhor livro? Eu não consigo nem te pensar numa resposta para essa pergunta, Felipe, porque eu já li livros tão fantásticos e de áreas tão diversas, né? Que aí eu teria que pensar um pouquinho em livros dentro desse tipo de assunto, livros daquele outro tipo de assunto. Eu não consigo responder para você. Apareceram tantos aqui na minha cabeça, acho que seria injusto se eu fosse eleger um e não falar dos outros, tá certo? Mas, então, uma das coisas que me ajudam dentro do meu processo de estudo é riscar muito, anotar muito. Eu gosto eu tô lendo um livro e eu tenho um bloco de anotações. Isso é uma coisa. Além de riscar o livro, eu vou, né, fazendo as minhas anotações, né? Aí faço desenhos, crio esquemas para poder facilitar o entendimento. Tem muito disso na minha forma de aprender. Tá? Sim, tenho insights. Quando eu leio uma coisa, eu me lembro de, isso pode servir para alguma coisa, para uma aula e tal. Então, se alguém quisesse me modelar sob o ponto de vista da minha maneira de estudar, eu diria que há alguns comportamentos que são bastante corriqueiros para mim. Mapas mentais, sim, já fiz muito mapa mental de livro. Hoje não faço mais. Hoje eu prefiro fazer algumas anotações. É engraçado como algumas coisas são ótimas para algumas pessoas e não são boas para outras. Não, eu não sou psicólogo. Eu sou um profissional da área de comportamento humano, mas minha formação acadêmica foi em arquitetura. Tá? Hoje eu fui fazer pós-graduação em consultoria organizacional, eu fiz toda a formação em programação neurolinguística, em coaching, né? E hoje eu sou agora um estudante de filosofia. Tá? Eu acabo de entrar na faculdade de filosofia, que era algo que eu estudava há anos, mas que agora eu estou focando e quero estudar regularmente. Quero ter um curso, uma formação em filosofia, tá certo? Comecei este ano, tá bom? O maior desafio da PNL hoje. Antes de responder essa pergunta, eu estou vendo que nosso tempo já está quase acabando, né, gente? Incrível como o tempo passa rápido quando eu converso com vocês, tá? Isso significa que eu estou me divertindo. Quando a gente não está gostando da coisa, o tempo parece se arrastar, tá bom? Então, eu vou fazer um curso aqui em Salvador de programação neurolinguística chamado de Curso Básico de Programação Neurolinguística. Olha, eu próprio não sei como responder. Agora, uma coisa que me ajuda, Vitória, é andar sempre com não está aqui, meus fones de ouvido, porque eu gosto muito de baixar no celular aulas de filosofia, aulas de PNL, aulas de coaching. E aí, quando eu vou correr na praia, eu estou escutando uma aula. Quando eu vou para a academia, eu estou escutando uma aula. Quando eu estou comprando coisas no supermercado, eu estou ouvindo coisas. Então, nem sempre a minha construção de conhecimento tem a ver com só a leitura. Mas eu gosto muito de aprender ouvindo. Então, faço muito isso. E nesse curso, o meu curso de PNL, que vai ser o curso básico de PNL, se vocês quiserem, acessem lá o Facebook, onde tem todas as informações.
tá bom? E no próprio no Face você vai ver no perfil e na fanpage todas as informações. Vocês podem entrar também na página do Instituto, tá? É o www.procerinstituto.com.br. Eu não anotei aqui para vocês, mas vou anotar, tá? procerinstituto.com.br. Neste site você pode encontrar todas as informações a respeito do nosso curso básico de programação neurolinguística. www.procerinstituto.com.br. Lá a gente tem, olha aí, a Martinha está colocando as informações. Nós vamos fazer uma turma para quem mora em outras cidades, em outros estados, preferem fazer turmas assim, que são turmas intensivas. Nós vamos ter uma turma que vai funcionar durante uma semana. Você chega aqui em Salvador, faz o seu curso em uma semana e viaja de volta para a sua cidade natal, né? Rapidão, tá certo? Então essa é uma forma. No Facebook, Cal Mascarenhas, você vai achar lá palestrante Cal Mascarenhas e você vai achar também Cal Mascarenhas Pro Ser Instituto, é a fanpage, tá bom? Nas duas nós temos informações sobre o curso básico, ok? Não temos o curso em EAD ainda, tá? A gente não conseguiu formatar em EAD, mas nós temos uma coisa muito interessante que nós vamos oferecer. Quem se matriculou no curso, que vai fazer o curso presencial, ganha um curso digital que nós temos, chamado PNL Plus. Tem mais de 30 vídeos. Então você adquire o curso presencial e também leva o curso PNL Plus, que é uma espécie de conjunto de vídeos que você vai poder estudar, né, em casa, vai poder ver os vídeos quando você quiser, tá certo? Então é um conjunto de vídeos bem interessante. Algumas aulas estão disponíveis no YouTube, se você procurar você vai ver lá, tudo bem? Então nós temos o canal do YouTube, nós temos o Facebook. Se você não acompanha, dá logo um curtir lá pra gente, que aí você fica recebendo todo o nosso material, tá bom? Nós temos na próxima semana, sempre nesse horário, 21h30 às 22h30, e para quem está em horário de verão, 22h30 até às 23h30, os nossos papos, tá bom? Na segunda-feira, nós mudamos a agenda, viu gente? Na segunda-feira nós vamos ter o papo Mitologia na Veia. Eu e o nosso queridíssimo Djalma Argolo, nós vamos conversar sobre mitologia, gente. Vai ser muito bacana. Vamos conversar sobre o mito de Prometeu, a criação do ser humano para os gregos. Como é que foi isso? Tá? Vai ser bem bacana. Nós temos muita coisa. Os desafios para a PNL. Qual é o maior desafio da PNL hoje, né? Gente, eu acredito que o maior desafio da PNL hoje é ela se mostrar um pouco mais contempladora da subjetividade. Por que eu falo isso? Porque a PNL, quando ela nasceu, nos anos de 1970, ela veio com uma perspectiva de consertar aquilo que fosse algo errado nas mentes das pessoas. Então era como se fosse assim, olha, você está com um problema porque você não consegue perdoar. Então, usa-se a PNL e você vai, a partir daquele momento, conseguir perdoar mais fácil. Você está com um problema por conta de uma fobia. Houve um momento que disparou uma fobia e agora você tem fobia de cachorro, fobia de elevador. Então você está com um problema de aprendizado do seu cérebro que precisa ser consertado. Então a gente vai fazer uma técnica e você vai repetir essa técnica e você vai ficar bom disso. Então a PNL surgiu em 1975 a partir exatamente desse pensamento, de ajudar as pessoas a resolver esses problemas. O grande lance é que a PNL foi além. Né? Ela foi além. Ela começou a contemplar o ser humano como detentor de uma diversidade de pensamento muito grande, de formas de pensamento muito grande. Então, é possível que se use uma técnica com uma pessoa e que não venha a dar certo. Já com outra dá certo.
eu acredito que a gente precisa sair da empáfia de achar que cura tudo, tá certo? Então eu vejo que isso já é uma conquista muito interessante agora, nesse nosso tempo contemporâneo, em que as pessoas começam a ter um pouco mais de humildade nesse aspecto, ok? Então PNL não vai transformar a vida de todo mundo de qualquer modo, não vai dar garantias. Sim, Vitória, tem muita coisa da PNL que é usada em alguns seriados, em alguns filmes. Eu vi muita coisa de PNL em 2 seriados. Um é The Mentalist e o outro é Lie to Me. Tá bom? Então, usa-se muita coisa que a neurociência tem descoberto e a própria programação neurolinguística a partir dos estudos de hipnose nesses seriados. Então, acredito que um grande desafio da PNL não é nem da PNL, talvez seja dos penelistas, que é perceber que não somos deuses, ok? E que não podemos curar tudo, não podemos resolver tudo, podemos até ter uma intenção positiva. E o outro lado da história é, nem sempre sabemos o que significa o melhor para o outro, tá? Sim, a psicologia critica muitíssimo a PNL, e eu acredito que muitas das críticas que são feitas têm a ver com desconhecimento, ok? Então eu já vi pessoas que criticam a PNL, ela é uma campeã de não vi e não gostei, não conheço e detesto. Eu já percebi muita gente que diz, não gosto da PNL, ou tenho medo das pessoas que trabalham com PNL e tal. Aí a gente pergunta assim, o que você conhece de PNL? Eu vi uma palestra. Eu ouvi falar coisas. Então é muito pequeno o conhecimento de algumas pessoas que não têm essa bagagem, né? E que já não gostam de antemão. Uma coisa, por exemplo, eu acho que essa colocação de alguém que falou aí é bastante pertinente. Uma coisa muito interessante é, muitas pessoas que trabalham com PNL, elas acham que a PNL é ciência. Não, a PNL não é ciência. A PNL não tem aquilo que um tipo de estrutura de conhecimento precisa ter para ser ciência. Ela se apropria de pesquisas científicas, ela se apropria de conhecimentos científicos, mas ela não é ciência. Ok? Então ela tem um corpo de conceitos e de pressupostos que poderíamos chamar de filosóficos, mas eu acho que sim, eu acho que ela sugou muita coisa da neurociência, aliás, não só a PNL. Muitas linhas de estudo sugaram coisas importantes da neurociência, porque a neurociência está aí, né? Ela está aí, ela está mostrando realidades e então as disciplinas vêm se apoiando nessas descobertas para construir um embasamento mais sólido daquilo que pensam, ok? Daquilo que ensinam. Uma pessoa perguntou a respeito do Disney, né? É porque a história desse livro, desse aqui, tem um caráter interessante. Gente, um dia eu estava... Foi num outro apartamento onde eu morei, e eu tinha uma... Acho que vai ser o fechamento do nosso papo, né? Já estou no horário. Eu estava nesse outro apartamento e tinha uma diarista que ia 2 vezes por semana na minha casa. Normalmente ela saía às 4h30, 5 horas ela saía de lá de casa. E eu cheguei do trabalho e ela ainda estava lá. E eu tomei um susto e perguntei, mas você ainda continua aqui? São 6h30, quase 7, você ainda continua aqui? Ela falou, seu Cal, é o seguinte, é porque estava chovendo e eu resolvi, mesmo tendo terminado o serviço, resolvi ficar aqui para a chuva passar. E aí eu olhei na sua estante e vi essa biografia do Disney. E comecei a ler. E, desculpa, não foi do Disney não. Eu vou dizer de quem foi daqui a pouco. E eu peguei uma biografia e comecei a ler. Vou dizer de quem foi daqui a pouco. E aí eu me dei conta do meu preconceito. Aí ela falou, eu peguei uma biografia,
fiquei lendo e me perdi no horário. E eu fiquei perguntando, o que é essa moça? Que livro, que biografia ela viu aqui na minha estante que pode ter sido tão interessante para ela, né? Para ela ficar, para ela perder o horário. Fiquei assim imaginando, né? E ela disse, nossa, mas eu fiquei tão entretida com a leitura e eu viajando. Como será? Que biografia eu tenho que entreteu essa moça desse jeito? E aí ela disse, seu Cal, foi essa biografia aqui. A biografia de Albert Einstein. E foi um tapa na minha cara, porque eu nunca imaginei que aquela moça ia querer ler horas seguidas a biografia de Einstein. Eu fiquei profundamente agradecido por esse episódio ter acontecido na minha vida, por ter me mostrado que ali, tão perto de mim, havia uma mestra, que ali, tão perto de mim, havia um modelo, né? Uma pessoa para quem eu deveria olhar com outros olhos, uma pessoa que tinha todo o direito de querer conhecer algo sobre a vida desse grande cientista. E eu não costumo, eu falei para vocês, eu não empresto os meus livros, mas dessa vez eu emprestei. E ela disse, se o senhor me emprestar esse livro, era acho que uma quinta-feira e ela ficaria com ele até a próxima terça. Se você me emprestar esse livro, seu Cal, eu vou lê-lo e eu trago de volta na terça-feira. O senhor poderia me emprestar? E eu emprestei, que é uma coisa muito rara de acontecer. Não empresto meus livros. E foi muito bom. Eu acho que nós podemos aprender com modelos que estão ao nosso redor. Eu não gosto muito de imaginar que os nossos modelos precisam ser pessoas que conseguem um grande resultado o tempo todo. Os orientais têm uma visão muito interessante de que na vida, até mesmo nos elementos da natureza, encontram-se grandes mestres. É o mestre vento, é o mestre rio, são as mestras ondas, que estamos cercados de mestres. E há uma metáfora muito interessante, com ela eu vou encerrar nosso papo de hoje. A metáfora do bambu, né? Dizem que ele foi plantado e ele estava demorando muito de crescer. E as pessoas diziam, este é um bambu preguiçoso, este é um bambu que não cresce, este é um bambu, uma planta sem graça. Só que depois de 5 anos de plantado, o bambu chinês, que estava crescendo exatamente, ele estava crescendo para baixo, as suas raízes estavam se aprofundando no solo, para que depois desse tempo, 5 anos, ele começasse a ter um estirão gigantesco. Então, quem sabe alguns mestres nossos não se mostram tão poderosos, tão grandiosos aos nossos olhos, porque o seu crescimento é sutil, o seu crescimento é profundo, tão profundo que os nossos olhos não são capazes de enxergar. Cada pessoa tem seu tempo, exatamente, e nós, às vezes, perdemos a chance de aprender com esses seres cujo crescimento é tão grandioso, mas que está longe de ser percebido pelos nossos olhos, que são míopes à excelência. E sobre Disney, era porque eu sempre sonhei, quando criança, ir para Disneyland, tá? Não sei se esse foi um sonho de vocês todos, mas quando criança eu sonhei ser capaz de poder ver a Disneylândia, Disney World, ir num parque temático daqueles. E faz uns 7, 8 anos eu fui à Flórida e pude visitar. E foi muito interessante perceber o que este ser humano foi capaz de criar. O quanto que alguém olha para algo que não existe e diz, ali vai existir uma terra diferente, ali vai existir um lugar mágico. Há uma fala do Disney que eu acho muito interessante, que diz, é um lugar de sonho, onde todas as crianças são felizes
E todos os seres são crianças, não importa a idade que tenham. Onde os leões e os lobos são amigos e onde nós podemos dar as mãos e caminhar juntos, independente de qualquer coisa. Este é o mundo que eu quero criar. E ele criou. E eu acho que a Disneylandia é um pouco isso. Nós podemos abrir espaço para a nossa vida para sonhar um pouco com o impossível. Se nós podemos modelar o Disney, eu acredito que ele era alguém que acreditava no impossível. Tá joia? Agradeço a vocês pelo nosso papo de hoje. Últimas considerações. Eu gosto quando vocês falam assim, oh, já acabou, adoro isso, eu amo isso. Oh, eu acho isso maravilhoso. Ok, sim, sim. Ok, gente. Muito bom estar com vocês. Segunda-feira tem mais papo. Segunda-feira sou eu e o Djalma Argolo falando sobre mitologia. Eu vou colocar a programação lá no Face, tá bom? Colocar a programação. E isso acabou por hoje. Avançamos até no tempo, hein? Mas segunda tem mais. 1 hora de papo à noite. Segunda, terça, quarta, todas as noites nesse horário. Agora, eu queria dizer que, como vou fazer algumas viagens na próxima semana, eu acredito que a partir da quinta os horários vão ficar um pouco irregulares, tudo bem? Mas eu aviso a vocês, tá bom? Eu vou colocar no Face amanhã a nossa programação das lives da próxima semana, tá bom? Super beijo e um abraço bem carinhoso para vocês e nos vemos. Ótimo fim de semana, gente. Curtam bastante, aprendam bastante, tá certo? E vamos conversar segunda de novo. Interessados no curso? Lembrem, programem-se para março, tá bom? Aquelas pessoas que estão aqui na cidade talvez possam querer a turma extensiva, que é 1 tarde por semana. E aqueles que moram distantes provavelmente vão optar pela turma intensiva. Em 1 semana você completa seu curso. Lá no Face tem todas as informações ou no proserinstituto.com.br. Beleza? Outro beijo. Tchau, tchau.